31. Não sei, Kelsier disse, sorrindo, enquanto dava de ombros. Brisa daria um bom ministro do saneamento. O grupo gargalhou, embora Brisa simplesmente revirasse os olhos. Honestamente, não sei por que sempre sou o alvo das piadas de vocês. Porque precisam escolher a única pessoa digna dessa gangue como objeto de zombaria. Porque, meu caro, Ham disse, imitando o jeito de Brisa falar, você é de longe o melhor objeto que temos. Ah, por favor, Brisa disse, enquanto o fantasma quase caía no chão de tanto rir. Isso está ficando infantil. O adolescente é o único que achou esse comentário engraçado, Hammond. Sou um soldado, Ham disse, erguendo a taça. Seus engenhosos ataques verbais não têm nenhum efeito sobre mim, pois sou muito estúpido para entendê-las. Kelsier gargalhou, com as costas apoiadas no armário. O problema de trabalhar à noite era que perdia as reuniões noturnas na cozinha de Trevo. Brisa e Ham continuavam com suas brincadeiras habituais. Dox estava sentado na ponta da mesa, olhando livros caixa e relatórios enquanto o fantasma estava perto de Ham, ansioso, tentando fazer o melhor possível para participar da conversa. Trevo estava sentado em seu canto, supervisionando, sorrindo de vez em quando, e em geral, desfrutando de sua capacidade de fazer as melhores caretas da sala. Eu devia ir embora, mestre Kelsier, Caesar disse, olhando para o relógio da parede. A senhora Ven deve estar pronta para partir. Kelsier assentiu. Eu também preciso ir. Ainda tenho que... A porta do fundo da cozinha se abriu de repente. A silhueta de Ven apareceu, recortada nas brumas escuras, vestindo nada mais do que roupas íntimas, uma camisa fina, branca e calções. Ambos estavam manchados de sangue. Ven! Ham exclamou, levantando-se. A bochecha dela tinha um corte longo e fino e tinha amarrado uma bandagem no antebraço. Estou bem, ela disse, cansada. O que aconteceu com seu vestido? Dawson imediatamente quis saber. O que quer dizer isso? Ven perguntou, desculpando-se, segurando um emaranhado de tecido azul manchado de fuligem e rasgado. Eu o peguei no caminho. Desculpe, Dox. Pelo senhor soberano, garota, Brisa disse. Esqueça o vestido. O que aconteceu com você? Ven balançou a cabeça, fechando a porta. Fantasma corou violentamente, vendo-a como estava, e Caesar se dirigiu até ela no mesmo instante, examinando o corte em seu rosto. Acho que fiz algo errado, Ven disse. Eu meio que matei Shannon Lariel. Você fez o quê? Kelsier perguntou, enquanto Caesar estalava a língua em desaprovação, deixando o corte menor na bochecha de lado para desfazer a bandagem do braço. Vina estremeceu de leve com as inspeções de Caesar. Ela era uma nascida das brumas. Nós lutamos. Eu venci. Você matou uma nascida das brumas completamente treinada? Kelsier pensou, surpreso. Mas mal está praticando há 8 meses. Mestre Hammond, Caesar pediu. Poderia buscar minha bolsa de curandeiro? Hammond assentiu, levantando-se. Poderia trazer algo para ela vestir também? Kelsier sugeriu. Acho que o pobre fantasma está prestes a ter um ataque do coração. O que está errado com isso? Ven perguntou, apontando com a cabeça para suas roupas. Não é muito mais revelador do que outras roupas de ladro que já usei. São roupas de baixo, Ven, Dawson explicou. E? É o princípio da questão, Dawson disse. Jovens damas não correm por aí em roupas de baixo, não importa o quanto essas roupas possam parecer normais. Ven deu de ombros, sentando-se enquanto Caesar tirava a bandagem de seu braço. Parecia exausta, e não só por causa da luta. O que mais teria acontecido na festa? Onde lutou com a mulher Elariel? Kelsier perguntou. Do lado de fora da fortaleza Venture, Ven disse, abaixando o olhar. Acho que alguns guardas me viram. Alguns dos nobres devem ter visto também, não tenho certeza. Isso vai trazer problemas, Dawson disse, suspirando. É claro, esse ferimento na bochecha vai ser bastante óbvio, mesmo com maquiagem. Sinceramente, vocês alomânticos, nem mesmo se preocupam em como vão parecer no dia seguinte a uma dessas lutas? Eu estava meio que concentrado em permanecer viva, Dox, Ven disse. Ele só está reclamando porque está preocupado com você, Kelsier disse, enquanto Ham voltava com a bolsa. É o que ele faz. Os 2 ferimentos requerem pontos imediatamente, senhora, Caesar disse. O do braço chegou ao osso, creio. Vina sentiu, e Caesar esfregou o braço dela com um unguento anestésico antes de começar a trabalhar. Ela suspirou, Ela suportou sem muito desconforto visível, embora obviamente tivesse avivado seu peltre. Parece tão esgotada, Kelsier pensou. Era uma coisinha de aparência tão frágil, na sua maioria só braços e pernas.
Hammond colocou uma capa ao redor de seus ombros, mas ela parecia cansada demais para se importar. E eu a levei a isso. É claro, ela sabia muito bem que não precisava se meter nesse tipo de encrenca. Depois de um tempo, Caesar terminou sua eficiente costura e amarrou uma bandagem nova ao redor de seu braço. Ia agora para a bochecha. Por que lutar como a nascida da... Por que lutar como a nascida das brumas? Kaiser perguntou, severo. Tinha que ter fugido. Não aprendeu nada com sua batalha contra os inquisidores? Não tinha como fugir sem dar as costas para ela, Ven contou. Além disso, ela tinha mais Atium do que eu. Se eu não atacasse, ela teria me alcançado. Tive que golpear enquanto estávamos em condições iguais. Mas, como se meteu nisso, antes de mais nada? Kaiser exigiu saber. Ela atacou? Ven olhou para seus pés. Eu ataquei primeiro. Por quê? Kaiser perguntou. Ven ficou em silêncio por um momento, enquanto Caesar trabalhava em sua bochecha. Ela ia matar Ellen, disse finalmente. Kaiser bufou de exasperação. Ellen Venture, você arriscou sua vida, arriscou o plano e nossas vidas por esse garoto tolo? Ven olhou para ele, encarando-o. Sim. O que há de errado com você, garota? Kaiser perguntou. Ellen Venture não vale isso. Ela ficou em pé, zangada. Caesar recuou, e a capa caiu no chão. Ele é um bom homem. Ele é um nobre, assim como vocês, Ven exclamou, acenou frustrada em direção à cozinha e à gangue. O que acha que isso é, Kelzer? A vida de um Ska? O que qualquer um de vocês sabe sobre os Ska? Roupas aristocráticas, perseguições noturnas, refeições completas e drinks ao redor da mesa com os amigos. Essa não é a vida de um Ska? Deu um passo adiante, encarando Kelzer. Ele pestanejou, surpreso com a explosão dela. O que sabe sobre eles, Kelzer? Ela perguntou. Quando foi a última vez que dormiu em um beco, tremendo embaixo da chuva fria, ouvindo um mendigo perto de você tossir com uma doença que sabe que vai matá-lo? Quando foi a última vez que ficou acordado à noite, aterrorizado porque um dos homens de sua gangue poderia tentar estuprá-lo? Já se ajoelhou alguma vez morrendo de fome, desejando ter coragem de esfaquear o integrante da gangue ao seu lado só para tomar um pedaço de pão dele? Já se acovardou diante de seu irmão enquanto ele o espancava, agradecendo todo o tempo porque alguém pelo menos prestava atenção em você? Ficou em silêncio, arfando de leve, os membros da gangue encarando. Não me fale dos nobres, Ven disse, e não fale coisas sobre pessoas que não conhece. Vocês não são Ska. São apenas nobres sem títulos. Deu meia volta, saindo do aposento. Gauser a observou partir, surpreso, ouvindo os passos dela na escada. Ficou parado, estupefato, sentindo um arrebatar surpreendente de culpa e vergonha. E pela primeira vez, encontrou-se sem ter o que dizer. Vin não foi para seu quarto, subiu até o telhado onde as brumas se revolviam silenciosamente na noite sem luzes. Sentou-se em um canto, sentindo a borda da pedra do telhado, planos e a madeira contra suas costas quase nuas. Estava com frio, mas não se importava. Seu braço doía um pouco, mas estava quase entorpecido. Era ela que não se sentia entorpecida o suficiente. Cruzou os braços, encolhendo-se e observando as brumas. Não sabia o que pensar, muito menos o que sentir. Não devia ter explodido com Kelser, mas tudo o que acontecera... A luta, a traição de Ellen, a fazia se sentir frustrada. Precisava ficar brava com alguém. Devia estar brava consigo mesma, a voz de Rand sussurrou. Você que os deixou se aproximar. Agora, todos vão abandoná-la. Não podia fazer a dor parar. Só podia ficar sentada e estremecer enquanto as lágrimas caíam. Perguntou-se como tudo desmoronara tão rapidamente. O alçapão do telhado se abriu com um rangido baixo e a cabeça de Gauser apareceu. Ah, senhor soberano, não quero encará-la agora. Tentou secar as lágrimas, mas só conseguiu agravar o machucado recém-costurado em sua bochecha. Gauser fechou o alçapão atrás de si, então ficou parado, alto e orgulhoso, encarando as brumas. Ele não merece as coisas que eu disse, nenhum deles merece. Observar as brumas é reconfortante, não é? Gauser perguntou. Vena assentiu. O que eu lhe disse da última vez? As brumas lhe protegem, lhe dão poder, lhe escondem. Olhou para baixo, então se aproximou e se agachou atrás dela, segurando uma capa. Algumas coisas das quais não é possível se esconder, Ven. Eu sei. Eu tentei. Ela aceitou a capa e a enrolou nos ombros. O que aconteceu esta noite? Ele perguntou. O que realmente aconteceu? Ela me disse que não queria mais estar comigo. Ah, Gauser disse, sentando-se ao lado dela. Isso foi antes ou depois de você matar a ex-noiva dele? Antes, Ven contou. E ainda assim o protegeu?
Vena assentiu, fungando em silêncio. Eu sei, sou uma idiota. Não mais que o resto de nós, Kaiser disse com um suspiro. Olhou para as brumas. Eu também amava Mare, mesmo depois que ela me traiu. Nada pode mudar o que eu sentia. E é por isso que dói tanto, Ven disse, lembrando-se do que Kaiser dissera antes. Acho que finalmente entendo. Não se deixa de amar alguém simplesmente porque essa pessoa te machucou. Ele comentou. Certamente tornaria as coisas mais fáceis se isso acontecesse. Ela começou a fungar novamente, e ele colocou um braço paternal ao redor dela. Ela se aproximou, tentando usar o calor dele para afastar a dor. Eu o amava, Kaiser, ela sussurrou. Ellen? Eu sei. Não, não Ellen. Ven disse. Ren. Ele me batia uma vez e outra e outra. Ele me xingava, gritava comigo, dizia que me trairia. Todo dia eu pensava no quanto eu o odiava. E eu o amava. Ainda amo. Dói tanto pensar que ele se foi, mesmo que sempre dissesse que partiria. Criança. Kaiser disse, abraçando-a. Sinto muito. Todo mundo me deixa, ela murmurou. Mal consigo me lembrar da minha mãe. Ela tentou me matar, sabe? Ouvia vozes em sua cabeça e as vozes a fizeram matar minha irmãzinha. Provavelmente ia me matar na sequência, mas Ren a deteve. De qualquer jeito, ela me deixou depois disso. Me apeguei a Ren. Ele partiu também. Amo Ellen, mas ele não me quer mais. Olhou para Kaiser. Quando você vai partir? Quando vai me deixar? Kaiser pareceu entristecido. Ven, não sei. Esse trabalho, esse plano. Ela o olhou nos olhos, buscando os segredos por trás dele. O que está escondendo de mim, Kaiser? Algo tão perigoso assim? Secou os olhos de novo, afastando-se dele, sentindo-se uma tola. Ele abaixou os olhos, balançando a cabeça. Olhe. Agora, você deixou sangue sobre todo o meu belo, sujo e falso traje de informante. Ven sorriu. Pelo menos, em parte, é sangue nobre. Mandei bem com Shen. Kaiser gargalhou. Provavelmente está certo sobre mim, sabe? Não dou muita chance para a nobreza, não é? Vin corou. Kaiser, eu não devia ter dito aquelas coisas. Vocês são boas pessoas, esse é seu plano. Bem, eu percebo o que está tentando fazer pelos Ska. Não, Ven, Kaiser falou, negando com a cabeça. O que disse é verdade. Não somos Ska de verdade. Mas isso é bom, Vin comentou. Se fossem Ska comuns, não teriam a experiência ou a coragem de planejar algo assim. Eles podem não ter experiência, Kaiser falou, mas têm coragem. Nosso exército perdeu, é verdade, mas esteve disposto, com treinamento mínimo, a enfrentar uma força superior. Não, os Ska não têm falta de coragem, só de oportunidade. Então é sua posição, meio Ska, meio nobre, que lhe dá a oportunidade, Kaiser, e você escolheu usar essa oportunidade para ajudar sua metade Ska. Isso faz digno de ser um Ska. Se nada mais fizer. Kaiser sorriu. Digno de ser um Ska. Gostei de como soa. De qualquer forma, talvez eu precise passar um pouco menos de tempo me preocupando com quais nobres matar, e um pouco mais me preocupando com quais camponeses ajudar. Vena sentiu, puxando a capa de encontro ao corpo. Enquanto encarava as brumas, elas nos protegem, nos dão poder, nos escondem. Não sentia que precisava se esconder há muito tempo, mas agora, depois das coisas que dissera lá embaixo, quase desejava poder sumir como um punhado de bruma. Tenho que contar para ele. Pode significar o sucesso ou o fracasso do plano. Respirou profundamente. A Casa Venture tem uma fraqueza, Kaiser. Ele se animou. Tem? Vena sentiu. Ation. Eles asseguram que o metal seja coletado e entregue. É a fonte da riqueza deles. Kaiser se deteve por um momento. É claro. É como conseguem pagar os impostos. É por isso que são tão poderosos. Ele precisa que alguém cuide dessas coisas para ele. Kaiser, Ven perguntou. Ele olhou para ela. Não, faça nada a menos que seja necessário, tudo bem? Kaiser franziu o senho. Eu não sei se posso prometer alguma coisa, Ven. Tentarei encontrar outro jeito, mas como as coisas estão agora, Venture tem que cair. Eu entendo. Estou contente que tenha me contado, no entanto. Ela sentiu. E agora, eu o traí também. Havia uma paz, no entanto, em saber que não fizera isso por despeito. Kaiser tinha razão. A Casa Venture era um poder que precisava ser derrubado. Estranhamente, sua menção à casa pareceu incomodar mais Kaiser do que a ela. Ele ficou sentado, encarando as brumas, estranhamente melancólico. Começou a coçar o braço, absorto. As cicatrizes, Ven pensou. Não é na Casa Venture que está pensando. É nas minas, nela. Kaiser, ela o chamou. Sim?
Os olhos dele ainda pareciam um pouco ausentes enquanto observava as brumas. Não acho que Mer o traiu. Ele sorriu. Fico feliz que pense assim. Não, realmente, quero dizer isso. Ven falou. Os inquisidores estavam esperando por vocês quando chegaram ao centro do palácio, certo? Kalzer assentiu. Estavam esperando por nós também. Kalzer negou com a cabeça. Você e eu lutamos com alguns guardas, fizemos barulho. Quando Mer e eu entramos, estávamos em silêncio. Planejamos por um ano. Fomos sigilosos, silenciosos e muito cuidadosos. Alguém armou uma armadilha para nós. Mer era uma romântica, certo? Ven perguntou. Eles podem ter sentido vocês chegarem. Kalzer negou com a cabeça. Tínhamos um esfumaçador conosco. Red era o nome dele. Os inquisidores o mataram no ato. Eu me questionei se ele era o traidor, mas não se encaixa. Red nem sabia sobre a infiltração até aquela noite, quando fomos buscá-lo. Só Mer sabia o bastante, datas, horários, objetivos, para nos trair. Além disso, há o comentário do Senhor Soberano. Você não o viu, Ven, sorrindo enquanto agradecia a Mer. Havia honestidade nos olhos dele. Dizem que o Senhor Soberano não mente. Por que precisaria? Ven ficou em silêncio por um momento, considerando o que ele dissera. Kalzer falou lentamente. Acho que os inquisidores podem sentir nossa lomancia mesmo quando estamos queimando cobre. Impossível. Fiz isso essa noite. Perfurei a nuvem de cobre de Shem para localizá-la, junto com os outros assassinos. Foi como cheguei até ela no tempo. Kalzer franziu o senho. Deve estar enganada. Aconteceu antes também. Ven contou. Posso sentir o toque do Senhor Soberano sobre minhas emoções, mesmo quando estou queimando cobre. E juro que quando estava me escondendo daquele inquisidor que estava me caçando, ele me encontrou quando não devia ter sido capaz, Kalzer. E se for possível, e se esconder, esfumaçando, não for apenas questão de seu cobre estar ou não aceso, e se depender do quão forte você é? Kalzer ficou pensativo. Pode ser possível, suponho. Então, Mer não teria traído você, Ven disse, ansiosa. Inquisidores são extremamente poderosos. Aqueles que estavam esperando por vocês talvez tivessem sentido vocês queimando metais. Sabiam que um alomântico estava tentando se esgueirar pelo palácio. Então, o Senhor Soberano agradeceu a ela porque foi ela quem os deixou evidentes. Ela era a alomântica queimando o estanho que os levou até vocês. O rosto de Kelser adquiriu uma expressão preocupada, virou-se, sentando-se bem de frente para ela. Faça isso então. Diga que metal estou queimando. Ven fechou os olhos, avivando o bronze, ouvindo, sentindo, como Marsh lhe ensinara. Lembrou-se de seus treinamentos solitários, do tempo que passara se concentrando nas ondas que Brisa, Ham ou Fantasma emitiam para ela. Tentou detectar o ritmo difuso da lamancia. Tentou. Por um instante pensou ter sentido algo. Algo muito estranho. Um pulso lento, como um tambor distante, diferente de qualquer ritmo alomântico que sentira antes. Mas não vinha de Kalser. Era distante, longe. Concentrou-se mais, tentando descobrir de que direção vinha. Mas de repente, ao se concentrar mais, outra coisa chamou sua atenção. Um ritmo mais familiar, vindo de Kalser. Era fraco, difícil de sentir acima das batidas de seu próprio coração. Era uma batida ousada, rápida. Abriu os olhos. Peltre. Está queimando o Peltre. Kalser pestanejou, surpreso. Impossível, murmurou. De novo. Ela fechou os olhos. Estanho, disse, depois de um instante. Agora aço. Você mudou enquanto eu falava. Maldição. Eu estava certa, Ven disse, ansiosa. É possível sentir pulsos alomânticos através do cobre. São baixos, mas acho que você tem que se concentrar o bastante para... Ven, Kalser a interrompeu. Não acho que alomânticos tentaram isso antes. Não acho que, depois de 1000 anos, alguém teria notado que se pode perfurar uma nuvem de cobre. Eu mesmo tentei. Eu me concentrei por horas em meu mestre, tentando sentir algo através das nuvens de cobre dele. Mas... Ven falou. Mas por quê? Deve ter relação com a força, como você disse. Inquisidores podem empurrar e puxar com mais força do que qualquer nascido das brumas comum. Talvez sejam tão fortes que podem superar o metal de outra pessoa. Mas, Kelser, ela disse em voz baixa, eu não sou um inquisidor, mas você é forte. Ele respondeu, mais forte do que tinha direito de ser. Matou uma nascida das brumas experiente esta noite. Por sorte, Ven falou, corando, só a enganei. A lomancia é feita de truques, Ven. Não há algo especial em você. Não, não. Há algo especial em você. Notei no primeiro dia, quando lutou contra as minhas tentativas de empurrar e puxar suas emoções. Ela corou.
Não pode ser, Kelsier. Talvez eu só tenha praticado mais com bronze do que você. Eu não sei, eu só... Vin, Kelsier falou, você ainda está muito modesta. É boa nisso. É mais do que óbvio. Se é isso, se é por isso que pode ver através das nuvens de cobre, bem, não sei. Mas aprenda a ter um pouco de orgulho de si mesma, menina. Se há algo que posso lhe ensinar, é como ser autoconfiante. Vent sorriu. Vamos, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. Caesar vai se preocupar a noite toda, se não deixá-lo terminar de dar pontos nessa bochecha machucada, e Hamlin está ansioso para ouvir sobre a batalha. Foi um bom trabalho deixar o corpo de Shem na floresta Venture. A propósito, quando a casa Lariel souber que ela foi encontrada morta na propriedade Venture, Ven permitiu que ele a puxasse, mas olhou para o alçapão, apreensiva. Eu não sei se quero descer ainda, Kelsier. Como posso encará-los? Kelsier gargalhou. Ah, não se preocupe. Se não diz coisas estúpidas de vez em quando, certamente não se encaixa neste grupo. Vamos. Vin hesitou. Então deixou levá-la para o calor da cozinha. Ellen, como pode ler em tempos como este? Jastes perguntou. Ellen ergueu os olhos do livro. Isso me acalma. Jastes ergueu uma sobrancelha. O jovem Lecal estava sentado impacientemente na carruagem, tamborilando com os dedos no apoio de braço. As cortinas da janela estavam fechadas, em parte para ocultar a luz da lanterna de leitura de Ellen, e em parte para manter as brumas do lado de fora. Embora Ellen jamais admitiria a névoa rodopiante o deixasse um pouco... Embora Ellen jamais admitiria, a névoa rodopiante o deixasse um pouco nervoso. Nobres não deviam temer tais coisas, mas isso não mudava o fato de que as brumas densas e pegajosas eram bem assustadoras. Seu pai ficará lívido quando voltar, Jastes observou, ainda tamborilando. Ellen deu de ombros, apesar do comentário, o deixara um pouco mais nervoso. Não por causa de seu pai, mas pelo que acontecera naquela noite. Alguns alomânticos aparentemente estavam espionando o encontro de Ellen com seus amigos. Que informações teriam reunido? Sabiam sobre os livros que leram? Felizmente, um deles tropeçara, caindo pela claraboia de Ellen. Depois disso, tudo virou confusão e caos. Soldados e pessoas da festa correndo quase em pânico. O primeiro pensamento de Ellen fora para os livros. Os perigosos, aqueles que seus obrigadores descobrissem que possuía, o deixariam em sérios apuros. Então, no meio da confusão, enfiara todos os volumes em uma janela e em uma mala. Então, no meio da confusão, enfiara todos os volumes em uma mala e seguira Jastes até a saída lateral do palácio. Pegar uma carruagem e se esgueirar pelo pátio do palácio fora um ato extremo, talvez, mas fora ridiculamente fácil. Com a quantidade de carruagens fugindo da propriedade dos Venture, nenhuma única pessoa parou para observar que o próprio Ellen estava em uma carruagem com Jastes. Deve estar tudo terminado agora. Ellen disse para si mesmo. As pessoas vão perceber que a Casa Venture não estava tentando atacá-las e que não havia realmente perigo algum, só alguns espiões descuidados. Já devia ter retornado. Contudo, sua ausência conveniente do palácio lhe dera desculpa perfeita para conferir outro grupo de espiões. Desta vez, o próprio Ellen os enviara. Uma súbita batida na porta fez Jastes dar um salto, e Ellen fechou seu livro, abrindo a porta da carruagem. Fel, um dos espiões-chefes da casa Venture subiu na carruagem, assentindo com seu rosto aquilino e bigodudo para Ellen, e depois para Jastes. Bem? Jastes perguntou. Felt se sentou com a leveza apurada de sua espécie. O edifício é ostensivamente uma loja de carpintaria, senhor. Um dos meus homens ouviu falar do lugar. É dirigido por um tal de Mestre Cladden, carpinteiro Ska de razoável habilidade. Ellen franziu o senho. Por que o mordomo de Valette viria para cá? Acho que a loja é uma fachada, senhor, Felt disse. Estivemos observando desde que o mordomo nos conduziu até aqui, como ordenou. Mas tivemos que ser muito cuidadosos. Há vários postos de vigilância escondidos no telhado e nos andares de cima. Ellen franziu o senho. Uma precaução estranha para uma simples loja de artesão, eu diria. Felt assentiu. Isso não é nem metade, senhor. Conseguimos que um de nossos melhores homens se esgueirasse para dentro do edifício. Não cremos que o tenham visto.
mas ele teve muita dificuldade para ouvir o que estava acontecendo lá dentro. As janelas estão trancadas e forradas para impedir o som. Outra estranha precaução, Ellen pensou. O que acha que isso quer dizer? Perguntou para Feld. Deve ser um esconderijo do submundo, senhor, Feld falou. E um dos bons, se não tivéssemos vigiado com atenção e com certeza do que procurar, nunca teríamos notado os sinais. Meu palpite é que os homens lá dentro, incluindo o Terrizano, são membros de uma gangue de ladrões Ska. Uma bem dotada e habilidosa. Uma gangue de ladrões Ska? Jasper perguntou. E Lady Valette também? Provavelmente, senhor, Felta assegurou. Ellen se deteve. Uma gangue de ladrões Ska, disse atônito. Por que mandariam um de seus membros para bailes para executar um golpe de algum tipo, talvez? Senhor? Feld perguntou. Quer que ataquemos? Tenho homem suficiente para pegar a gangue inteira. Não, Ellen disse. Chame seus homens de volta. E não digam a ninguém o que viram essa noite. Sim, senhor, Feld respondeu, descendo da carruagem. Pelo senhor soberano, Jastes disse, quando a porta da carruagem se fechou. Não admira que ela não parecesse uma nobre normal. Não era por sua educação rural. Não é nada mais que uma ladra. Ellen assentiu, pensativo, sem saber ao certo o que achar de tudo aquilo. Você me deve desculpas, Jastes disse. Eu estava certo sobre ela, hein? Talvez, Ellen concordou, mas de certo modo estava errado sobre ela também. Não estava tentando me espionar, estava só tentando me roubar. Então, eu preciso pensar sobre isso, Helen disse, estendendo o braço e batendo no teto da carruagem para começarem a se mover. Ele se acomodou no assento enquanto percorriam o caminho de volta para a Fortaleza Venture. Valette não era a pessoa que dissera ser, mas ele já estava preparado para essa notícia. Não só as palavras de Jastes sobre ela o tinham deixado desconfiado, como a própria Valette não negara as acusações de Ellen mais cedo. Naquela mesma noite, era óbvio, ela estivera mentindo para ele. Interpretava um papel. Devia ter ficado furioso. Percebia isso, logicamente, e uma parte dele se lamentava pela traição. Mas estranhamente a emoção primária que sentia era alívio. O que foi? Jastes perguntou, estudando Ellen com o senho franzido. Ellen balançou a cabeça. Você fez com que me preocupasse com isso por dias, Jastes. Eu me sentia tão mal que quase não conseguia fazer mais nada. Tudo porque pensava que Valette era uma traidora. Mas ela é, Ellen. Provavelmente ela estava tentando dar um golpe em você. Sim, Ellen concordou, mas pelo menos ela provavelmente não é uma espiã de outra casa. Em meio a todas essas intrigas, manobras políticas e punhaladas pelas costas que estão acontecendo ultimamente, algo tão simples quanto como um roubo parece ligeiramente refrescante. Mas é só dinheiro, Jastes. Dinheiro é meio que importante para alguns de nós, Ellen. Não tão importante quanto Valette. Aquela pobre garota, todo esse tempo, deve ter se preocupado com o golpe que ia tentar aplicar em mim. Jastes ficou em silêncio por um momento, então finalmente balançou a cabeça. Ellen, só você ficaria aliviada em descobrir que alguém estava tentando roubá-lo. Preciso lembrá-lo de que a garota esteve mentindo o tempo todo. Você pode ter se ligado a ela, mas duvido que os sentimentos dela sejam genuínos. Você pode estar certo, Alan admitiu. Mas não sei, Jastes. Sinto como se conhecesse aquela garota. As emoções dela pareciam muito reais, muito honestas para serem falsas. Duvido, Jastes comentou. Ellen negou com a cabeça. Não temos informações suficientes para julgá-la ainda. Feld acha que ela é uma ladra, mas deve haver outras razões para um grupo como esse enviar alguém para os bailes. Talvez seja apenas uma informante, ou talvez ela seja uma ladra, mas uma que jamais pretendeu me roubar. Passou muitíssimo tempo se misturando com os outros nobres. Por que faria isso se eu era o alvo? De fato, passou relativamente pouco tempo comigo e jamais me pediu nenhum presente. Ele se deteve, imaginando seu encontro com Valette como um agradável acaso, um acontecimento que havia causado uma reviravolta terrível em suas vidas. Sorriu. Então balançou a cabeça. Não, Jastes. Há mais aqui do que estamos vendo. Algo nela ainda não faz sentido. Suponho que sim. Jastes disse, franzindo o senho. Ellen se endireitou em seu assento quando um súbito pensamento lhe ocorreu, um pensamento que fazia suas especulações sobre as motivações de Valette parecerem muito menos importantes. Jastes, ele disse, ela é um Ska. E me enganou a nós dois.
Atuou como parte da aristocracia quase que perfeitamente, uma aristocrata inexperiente, talvez. Tinha uma ladra Ska de verdade comigo, Helen exclamou. Pense nas perguntas que poderia ter feito a ela. Perguntas? Que tipo de perguntas? Perguntas sobre como é ser Ska, Helen explicou. Esse não é o ponto, Jastes. Ela nos enganou. Se não conseguimos ver diferença entre uma Ska e uma dama, isso significa que os Ska não devem ser muito diferentes de nós. E, se não são tão diferentes de nós, que direito temos de tratá-los como fazemos? Jastes deu de ombros. Helen, não acho que esteja olhando isso em perspectiva. Estamos no meio de uma guerra entre as casas. Helen assentiu distraído. Fui tão duro com ela esta noite. Duro demais? Ele queria que ela acreditasse total e completamente que não queria nada mais com ela. Parte daquilo fora genuíno, pois suas próprias preocupações o convenceram de que ela não era de confiança, e ele não podia ser, e ela não podia ser, não naquele momento. De qualquer modo, queria que ela deixasse a cidade. Pensara que a melhor coisa a fazer era romper o relacionamento, até que a guerra entre as casas acabasse. Mas, presumindo que ela não é realmente uma nobre, não há razão para que parta. Ellen? Jaces perguntou. Está pelo menos prestando atenção em mim? Ellen ergueu o olhar. Acho que fiz uma coisa errada esta noite. Queria tirar Valete de luta dela, mas agora acho que a machuquei sem motivo. Maldição, Ellen! Jaces exclamou. Alomânticos estavam escutando nossas conversas esta noite. Percebe o que teria acontecido? E se decidissem nos matar, em vez de apenas nos espionar? Ah, sim, você está certo, Helen disse, assentindo distraidamente. É melhor que Valete parta, de qualquer jeito. Qualquer um que fique perto de mim estará em perigo nos dias que estão por vir. Jace se deteve, seu aborrecimento aumentando. Então, finalmente gargalhou. Você não tem jeito. Eu me esforço ao máximo, Helen disse. Mas, falando sério, não adianta se preocupar. Os espiões foram embora, e provavelmente foram perseguidos, e talvez até capturados, em meio ao caos. Agora sabemos alguns dos segredos de Valete, que Valete estava escondendo. Então, estamos em vantagem também. Foi uma noite muito produtiva. É um jeito otimista de ver as coisas, creio. Mas, uma vez me esforço ao máximo. Mesmo assim, ia se sentir mais confortável quando voltassem à Fortaleza Venture. Talvez tivesse sido uma tolice escapar do palácio daquele jeito antes de ouvir os detalhes do que acontecera. Mas Ellen não estava exatamente pensando com calma naquele momento. Além disso, já havia combinado previamente de se encontrar com Fel. E o caos lhe proporcionara uma oportunidade perfeita para escapulir. A carruagem cruzou lentamente os portões dos Venture. Você deveria ir embora, Alan disse enquanto descia. Leve os livros. Jastes assentiu, segurando a mala e se despediu de Alan, enquanto fechava a porta da carruagem. Alan esperou que o veículo saísse pelos portões, então deu meia volta e percorreu o resto do caminho até a fortaleza. Os guardas dos portões, surpresos, deixaram-no passar com facilidade. A propriedade ainda estava iluminada. Os guardas já estavam esperando por ele, diante da fortaleza, e um grupo correu pelas brumas para se encontrar com ele, e o cercaram. Meu senhor, seu pai... Sim, Ellen interrompeu, suspirando. Presumo que devo ser levado até ele imediatamente. Sim, meu senhor. Vamos então, capitão. Entraram por uma porta privada na lateral do edifício. Lord Strathventure estava em seu estúdio, falando com um grupo de oficiais da guarda. Ellen podia ver pelos rostos pálidos que haviam recebido uma reprimenda firme, talvez até ameaça de açoites. Eram nobres, então Venture não podia executá-las, mas gostava muito das formas mais brutais de disciplinar. Lord Venture mandou os soldados embora com um aceno brusco de mão e se voltou para Ellen com olhos hostis. Ellen franziu o senho, observando os soldados partirem. Tudo parecia um pouco tenso demais. Bom, Lord Venture exigiu saber. Bom o quê? Por onde esteve? Ah, eu saí, Ellen disse, despreocupado. Lord Venture suspirou. Bom, coloque-se em perigo se quiser, garoto. De certo modo, foi uma pena que aquela nascida das brumas não o tenha pegado. Teria me poupado de muita frustração. Nascida das brumas? Alan perguntou, franzindo o senho. Que nascida das brumas? Aquela que estava planejando assassinar você. Lord Venture replicou. Alan pestanejou, atônico. Então, não era só uma pequena espionagem? Ah, não. Venture disse, sorrindo de modo meio maligno. Uma equipe inteira de assassinos enviada atrás de você e dos seus amigos.
Pelo Senhor Soberano, Ellen pensou, percebendo o quão tolo tinha sido ao ser sozinho. Não esperava que a guerra entre as casas ficasse tão perigosa tão rápido, pelo menos não para mim. Como sabe que era uma nascida das bromas? Ellen perguntou, recuperando-se. Nossos guardas conseguiram matá-la. Strath disse, quando estava tentando fugir. Ellen franziu o senho. Mas nascida das brumas? Morta por soldados comuns? Arqueiros, Lord Venture contou. Aparentemente pegaram-na de surpresa. E o homem que caiu da minha claraboia? Ellen perguntou. Morto. Lord Venture confirmou, pescoço quebrado. Ellen franziu o senho. Este homem ainda estava vivo quando fugimos. O que está acontecendo? O que está escondendo, pai? A nascida das brumas, alguém que conheço? Eu diria que sim, Lord Venture disse, acomodando-se em sua cadeira sem levantar o olhar. Era Shan Elariel. Ellen franziu o senho. Surpreso. Shan? Pensou, atônito. Estiveram comprometidos, e ela nunca mencionara que era uma romântica. Isso provavelmente significava... Ela estivera plantada todo o tempo. A casa Elariel talvez planejasse matar Ellen assim que um neto Elariel nascesse para herdar o título da casa. Você está certo, Jastes. Não posso evitar a política ignorando-a. Faço parte de tudo isso há muito mais tempo do que presumia. Seu pai estava obviamente satisfeito consigo mesmo. Um membro importante da casa Elariel fora morto na propriedade Venture depois de tentar assassinar Ellen. Com tal triunfo, Lord Venture ficaria insuportável por dias. Ellen suspirou. Capturamos algum dos assassinos com vida, então? Strath negou com a cabeça. Um caiu no jardim quando estava tentando fugir. Escapou. Devia ser um nascido das brumas também. Encontramos um homem morto no telhado, mas não. Temos certeza se havia outros na equipe ou não. Fez uma pausa. O quê? Ellen perguntou, notando uma leve confusão nos olhos do pai. Nada, Strath disse, acenando com a mão depreciativamente. Alguns dos guardas afirmaram que havia um terceiro nascido das brumas lutando contra os outros dois, mas duvido dos relatos. Não era um dos nossos. Ellen vacilou. Um terceiro nascido das brumas lutando contra os outros dois. Alguém que talvez tenha ficado sabendo dos assassinatos e tentou impedir. Lord Venture bufou. Por que um nascido das brumas de outra casa tentaria proteger você? Talvez só quisesse impedir que matassem um homem inocente. Lord Venture meneou a cabeça, dando uma gargalhada. Você é um idiota, garoto. Entendi isso, certo? Ellen corou e deu meia volta. Não parecia que Lord Venture quisesse mais alguma coisa, então Ellen foi embora. Não podia voltar para seus aposentos, não com a janela quebrada e os guardas por lá. Então foi para o quarto de hóspedes, chamando um grupo de mata-brumas para vigiar do lado de fora de sua porta e na varanda, por precaução. Preparou-se para dormir, pensando na conversa que tivera. Seu pai provavelmente estava certo sobre o terceiro nascido das brumas. Não era assim que as coisas funcionavam. Mas é o jeito que deviam ser, o jeito que poderiam ser, talvez. Havia tantas coisas que Ellen desejava poder fazer, mas seu pai era saudável e jovem para um lord com seu poder. Demoraria décadas até que Ellen assumisse o título da casa, presumindo que sobrevivesse até lá. Desejava poder ir até Valette, conversar com ela, explicar suas frustrações. Ela entenderia o que ele estava pensando. Por algum motivo, sempre parecera entendê-lo melhor do que qualquer um. E ela é uma Ska. Ele não conseguia deixar esse pensamento de lado. Tinha tantas perguntas, tantas coisas que queria descobrir sobre ela. Mais tarde, ele pensou, indo para a cama. Por enquanto, concentre-se em manter a casa unida. As palavras que disse para Valette a respeito disso não tinham sido falsas. Ele precisava se assegurar de que sua família sobreviveria à guerra entre as casas. Depois de tudo, bem, talvez conseguisse encontrar um jeito de superar as mentiras e os enganos. Ainda que muitos terrisanos expressem certo ressentimento por Clanion, também sentem inveja. Ouvi os carregadores falarem com assombro das catedrais de Clany, com seus surpreendentes vitrais nas janelas e seus amplos salões. Também parecem gostar muito da nossa moda. Nas cidades, vi que muitos jovens terrisanos trocaram suas peles e couros por trajes bem confeccionados de cavaleiros.